Fala, corneta! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a pandemia afetou o mundo do esporte. Ei, editor, puxa a vinheta aí pra nós. Fala, rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho como a pandemia afetou o mundo do esporte e vice-versa, tá? Tanto nas condições esportivas quanto no lado financeiro dos clubes, no automobilismo, no vôlei, no basquete, enfim. A gente vai estar abordando aí como a pandemia prejudicou bastante o mundo esportivo. Vem com a gente, hein? Eu acho que a coisa que dá pra falar mais, assim, começando, que é a que mais impacta a gente assistindo, é a falta de... Eu ia falar plateia. De novo. Não é teatro. A coisa que mais afetou, assim, de início foi não ver gente, né, assistindo jogos. Tanto no basquete quanto no futebol, você não vê aquela galera torcendo, é muito estranho, é muito esquisito assistir jogo assim. Com certeza. Eu posso falar mais assim pelo lado do futebol, eu também assisto bastante basquete, mas pelo lado do futebol, a gente tem historicamente clubes que viraram jogos e que jogam muito melhor por ser clubes de massa. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Corinthians, né? É um clube que está sempre jogando assim no risco, ganha bastante jogos assim por placares bem curtos, bem enxutos, mas é um clube que quando a torcida está presente inflama muito, são torcidas que cantam o jogo inteiro. Um exemplo muito claro disso, de um estádio onde depende muito da torcida para ter essa questão da pressão, é a La Bombonera, cara. A La Bombonera é muito mística, que é o estádio do Boca Juniors, né? Hoje, atualmente, jogar contra o Boca, jogar contra o Boca Juniors, desculpa, na La Bombonera, a pressão é muito menor, porque não tem a torcida que ficava muito perto do campo, gritava bastante e tal. Tem um amigo meu que já foi lá, o vestiário do visitante, a torcida fica em cima, então ela fica pulando enquanto o técnico está passando as instruções, ou seja, o técnico não consegue conversar com seu time, então fica muito perdido, sabe? Desconcentra muito o time adversário, cara. Pra você ter ideia, foram poucos clubes no Brasil que conseguiram ganhar do Boca lá dentro da Bombonera, porque é um estádio muito difícil de jogar pelas condições da torcida. Então, acho que isso afetou bastante o desempenho dos jogadores. Na La Bombonera, eu tava vendo uma reportagem onde lá eles colocam placas de metais justamente para isso. Pra quando a torcida pular, fazer cada vez mais barulho, cada vez desconcentrar. Tipo, na Libertadores é quase impossível você ganhar no Boca Juniors lá, velho. Com a torcida, nossa. Agora sem a torcida, você tá num estádio normal jogando contra o seu rival. Com certeza. Eles até tentaram achar um jeito, né? Na bolha lá de Orlando, na temporada da NBA, eles colocaram a arquibancada virtual, o pessoal aparecer lá e tal, mas não é a mesma coisa. Não tem aquele sentimento de estar jogando num estádio lotado. Eu sou um cara muito voltado pro futebol, mas eu acompanho muito a NBA já tem tipo uns 5, 6 anos assim. E a NBA, além de ser o basquete, além de ser um esporte, a NBA transformou o basquete num evento assim, de entretenimento mesmo. Pra quem acompanha a NBA, nos intervalos dos jogos tem muita coisa mesmo. Uma pessoa que vai a um estádio ver um jogo de basquete da NBA, ela não vai simplesmente ver o jogo. Na torcida, por exemplo, nas primeiras fileiras tem tipo atrizes de Hollywood, atores, cineastas, tipo os caras mais foda que tem, os caras estão lá acompanhando, tá ligado? No intervalo dos jogos tem bastante promoção, os mascotes brincam muito com a torcida, é um verdadeiro entretenimento mesmo, tá ligado? É igual no Super Bowl, né, que é o Sim. final do futebol americano. Tem show e é o evento do ano, porque é aquele momento de você tá lá no meio da galera e aí você tá vendo seu time jogar. É um trem muito louco. Esse distanciamento do esporte, assim, esse ano foi muito estranho de ver. É lógico que assim, né, foi tudo muito necessário, porque como é que você, no meio de uma pandemia, você enche um estádio de gente? Não é viável, você não pode fazer uma coisa dessas. Mas é uma coisa muito estranha. Eu estranhei muito vendo a temporada da NBA esse ano, assistir o jogo naquela trem vazio, foi muito esquisito. Eu imagino os jogadores, né, como é que não foi pra eles. Uma coisa que eu tô pensando, não sei se vocês pensam dessa forma, mas o que vocês acham, por exemplo, se isso tem alguma razão de ser, né? Talvez a falta de torcida tenha possibilitado que times que não são tão favoritos chegassem na final, por exemplo, no caso
pra mim, né, do Miami Heat não era o time que eu achava que chegaria na final. E no caso do futebol, por exemplo, a gente tá vendo clubes favoritos perdendo jogos em casa, tá ligado? A Champions League tá mostrando aí, o Campeonato Brasileiro esse ano, na Copa do Brasil, por exemplo, na última rodada, só um mandante não perdeu em casa e mesmo assim empatou. Então, tipo assim, a questão de jogar em casa ou fora tá, tipo, muito relativo, porque a torcida não faz aquela pressão que ela sempre faz, em todos os esportes, assim, tá ligado? No caso do basquete, por exemplo, que a gente tá conversando aqui, eu não apostava nada no Miami Heat chegar na final contra os Lakers. Eu também não. Porque não tinha um time assim, pô, esse time é favorito para ganhar sua conferência, para chegar na final na minha cabeça, não, apostava muito no Milwaukee. Sim, mas o Heat, o que me surpreendeu foi que o Heat jogou contra o Boston antes de ir pra final. Tipo assim, o Boston hoje, antes dos Lakers ganharem esse ano, o Boston era o time com mais vitórias na NBA. Eles perderam pro Heat, não que o Heat seja um time ruim, mas entre o Celtics e o Heat, eu apostava muito mais no Celtics na final. Muito mais, assim. Foi uma surpresa. Tipo, a gente não tava fazendo um vídeo tão voltado assim, nem pra NBA, nem pro futebol, nem pra um esporte específico, mas a gente tá falando assim, em esportes onde a torcida é um elemento a mais para ter um efeito muito grande para o desempenho dos atletas em campo ou em quadra, onde quer que seja, né? E eu acho que o futebol e a NBA, por exemplo, é um aspecto, são esportes que têm esse aspecto muito forte, né? Da torcida, de estar ali, de inflamar, do cara faz uma cesta importante, a torcida grita, do cara faz um gol, ou do cara aperta a marcação. Não sei se você chegou a ver no futebol, por exemplo, na Champions League, o índice de gols elevados que os clubes estão tomando na saída de bola. Porque muitas vezes o clube está saindo jogando e quando tem um marcador, a torcida grita, fala alguma coisa, e hoje não tem. A dispersão dos jogadores, a falta de concentração dos jogadores, tanto em campo quanto em quadra, está muito alta. Eu acho que está atrapalhando muito o rendimento dos jogadores nas suas modalidades, no seu esporte específico. Não, e além disso também, velho, tipo, querendo ou não, a parte financeira também afeta muito. Por exemplo, o Cruzeiro, que caiu pra Série B. Um ano muito atípico pro Cruzeiro. Na Série B não tem a torcida, não tem aquela receita, o Cruzeiro tá tendo que procurar outras formas. Não só o Cruzeiro, como por exemplo o Botafogo também, que o presidente acabou de falar que o clube está falido, porque não tem grana, não tá entrando grana para manter o clube. Então, tipo, até as coisas básicas como água, luz, não tá sendo paga. Se o Flamengo, que foi o clube que ganhou tudo ano passado, fechou o ano com superávit, né? Bastante dinheiro em caixa e teve dificuldades financeiras para estar pagando as dívidas com o elenco, salários, enfim, pagando as coisas que o clube precisa para funcionar. Você imagina clubes, igual você citou, o Botafogo numa situação financeira muito delicada mesmo, estando na Série A, e o Cruzeiro que caiu para a Série B com toda aquela, né, confusão que a gente já falou em vários vídeos aí, só vocês pegarem que vocês vão ver aí sobre diretoria, enfim. Imagina a falta que a torcida em relação ao financeiro está fazendo para todos os clubes em todos os esportes, vamos dizer assim. Sim. E também, se você for olhar, por exemplo, tirando os dois esportes onde precisam de torcidas para manter, por exemplo, o eSports, LoL, Dota, CS, que tem que ter a torcida para manter os eventos. Tanto que a Excel, por exemplo, ela fechou o ano com um déficit de 25 milhões de dólares, porque não tem torcida, não tem como manter. Então, tipo, muitos patrocinadores desistem disso, porque não tem quem vai manter, quem vai olhar o seu produto, sendo que você não tá com a torcida ali. E é engraçado ver como é que uma coisa online foi tão impactada por essa pandemia também, né? Porque, tipo, é um jogo online, então você pode ter você tem mais habilidade com essa coisa pra poder pensar, não, vamos fazer um trem no Twitch aqui. Mesmo assim, eles foram muito impactados. Essa parada do eSports, quando tem eventos real, mesmo, fica muito cheio pra caralho, mano. O CBLOL, por exemplo, o CBLOL, ele fechou o estádio do Palmeiras, cara. São 30 mil pessoas dentro do estádio. Vai usar isso no vídeo? Então, mano, mesmo alguns esportes, como você está falando na questão do eSports, sendo migrado para outras plataformas, tipo a Twitch, né? Twitch é uma plataforma que tem crescido muito, né? Sim. Os caras estão streamando bastante as paradas na Twitch, mas
O público, mano, eu acho que o público nunca vai deixar de existir, mano. Tá? Porque o público é a alma de praticamente todas as coisas. Sem o público não tem um porquê fazer quase nada. E tipo, agora, por exemplo, o antigo MBR, que era de Fer, Taco, Fallen. Explica pra galera que é um MBR, pra mim que sou leigo. O MBR é Uma eternidade depois. Depois dessa aula de MBR. Mas ela bateu o maior recorde de uma transmissão online. A MBR jogou contra a Evil Geniuses, que é hoje do Tarek, ex-MBR. Eles jogaram um campeonato, se não me engano, acho que foi uma final ou foi uma semifinal, onde bateu mais de 300 mil pessoas assistindo simultaneamente. Coisa que no Brasil não acontecia de chegar a 100 mil. Por efeitos da pandemia, por exemplo, o Gaules, que hoje é o principal streamer brasileiro de CSGO, bateu esse recorde. Ele hoje só perde para um time, para uma Twitch espanhola, onde eles bateram 500 mil. Mas tipo, a MBR, ela, com a marca MBR, trouxe muita gente para assistir. Mas no Brasil é um recorde, mano. Porque se for pensar o acesso que a galera tem à internet no Brasil, é muita gente ao mesmo tempo. E tipo, e aquele embate MBR versus Fúria. E tipo, a MBR agora vai estrear no campeonato, onde está com uma line-up novíssima. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado, mas tá uma expectativa muito alta. Só que tipo, o esporte, principalmente o CS, ele sente muita falta disso. Tipo, não tão pelo fato de a torcida motivar ou desmotivar, porque tipo, como os caras tá com 2 fones, os caras não escutam nada que tá acontecendo fora, de vender o produto ali. É a melhor fonte de renda, né? Exatamente. De tipo, você entrar no estádio e tipo, a torcida tá colada com você. Tipo, é como a gente aqui, os caras tá jogando aqui, velho. Vou fazer uma pergunta pra vocês e pra galera de casa também. Vocês acham que a pandemia antecipou um bagulho que ia rolar no futuro já? Você acha que o futuro tem mais a ver com as coisas serem online, sem público, ou na cabeça de vocês o público é imprescindível e vai estar sempre rolando? Fala, corneta! Que bom que você chegou aqui no final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com todo mundo. Como o vídeo ficou muito grande, a gente decidiu dividir ele em 2 partes. Então fica de olho nas nossas redes sociais que a gente vai falar quando vai postar a parte 2, hein? Até mais!